Quando o relógio marca 19 horas e 55 minutos, é o momento para o nosso boa noite, graça e paz. Sejam todos, seja você, sejam todos bem-vindos às apresentações do programa Comunicações da Palavra. Quinta-feira, 12 de fevereiro do ano de 2026. Destaque evangelístico. E o nosso lema: vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também. Eu sempre tenho problema com a minha digital aqui, ó, não funciona. Ei, gente, ela não funciona, mas vem Edilson Bazaga, só Jesus é a saída. Cansado de lutar na vida, procurei uma razão melhor para viver, pois no mundo eu não tinha saída. Então me aproximei de Jesus. Só Jesus é saída, é quase a razão de viver. Ele tira o sofrimento daquele que nele crê. Só Jesus é a razão daquele que crê. Da minha vida, a paz tomou conta do meu coração. E Jesus quer salvar sua vida. Não temas que Jesus é a solução. Só Jesus é a saída, é a paz, a razão de viver. Ele tira o sofrimento daquele que nele crê. Só Jesus é a razão daquele que crê. Só Jesus é a saída, é a paz, a razão de viver. Ele tira o sofrimento daquele que nele crê. Só Jesus é a razão daquele que 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 crê. Edilson Basaglia, só Jesus é a saída. Quando são exatamente agora, cadê a hora para mim aqui? 19h59. Faltando 1 minuto para as 20 horas, o destaque evangelístico de cada quinta-feira tem nos levado ao estudo do plano simples de Deus para a humanidade. O plano de Deus para a humanidade. Esse é o nosso estudo, o plano original, quando Deus criou o homem no jardim do Éden, a situação tão
maravilhosa antes da entrada do pecado no mundo. Nós falamos sobre a entrada do pecado no mundo e após tratarmos o assunto a respeito da entrada do pecado no mundo, nós desenvolvemos as consequências do pecado. Vimos as consequências. O nosso texto é o texto de Gênesis, capítulo 3. É ali que tudo desencadeou-se para o tipo de vida que a humanidade então passou a ter, de separação de Deus, perda da comunhão, por causa do acontecimento, por causa da entrada do pecado no mundo. As palavras de Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, destituídos, separados da glória de Deus. O homem não nasce inclinado a ter comunhão, a ter relacionamento, a servir a Deus. Pelo contrário, ele nasce com a inclinação para o pecado. É um ser com uma natureza pecaminosa. E aí então, Deus, na sua palavra, nós vamos tratar hoje, depois das consequências do pecado, nós tratamos o homem tentando resolver o problema, usando de artifícios ou na sua tentativa de ter uma solução para o problema. Gênesis capítulo 3, vamos à leitura, porque agora já vamos para 20h02 e o nosso tempo aqui, viu? Veja bem, de vez em quando eu vejo alguém falando assim, fulano faz a sua apresentação em 1 hora, fica usando um tempo para encher linguiça. Isso aqui não acontece, viu, meu amado? Porque nós temos uma pauta. E quando nós temos uma pauta, nós temos um caminho a trilhar. Nós temos uma distância a percorrer, tá? Então aqui tudo é num tempo muito bem aprimorado, muito bem usado na medida do possível, tá? Gênesis capítulo 3, eu vou à leitura até o versículo 7. Ora, a serpente era mais astuta, sagaz, ardilosa que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis capítulo 3, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E se coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais, é o homem tentando resolver o problema da intromissão, da entrada, da consequência do pecado no mundo. E o homem tem tentado resolver o problema através da religião. Nós falamos sobre isso.
O homem tem tentado resolver o problema através de boas obras, já falamos sobre isso. O homem tem tentado resolver o problema através das filosofias, através do dinheiro e das riquezas, tentando preencher o vazio do seu coração, através da aparência física, através da inteligência e talentos, drogas. E o último que nós mencionamos, lazer. Está crescendo cada vez mais este chamado entretenimento para o ser humano. Já estão querendo apenas que o ser humano, no seu curso de trabalho, ele tenha mais tempo. Mas não é mais tempo para dedicar-se a assuntos, digamos, de caráter que venha ele a voltar-se para as coisas de Deus. Mas para que seja investido em lazer. Não sou contra lazer, nunca fui. Só que lazer não preenche o vazio do coração de ninguém. Todos estes princípios que o homem usa tentando resolver o problema não trará solução para o problema. Pelo contrário, o vazio continuará sendo o vazio do seu coração. E hoje nós vamos então falar a respeito da solução de Deus para o problema. O que eu acabei de mencionar para você é da semana passada, em que o homem sempre procurou meios de alcançar Deus. Sempre procurou meios de alcançar Deus. E também de preencher o seu vazio interior. É muito importante a gente prestar atenção nesse fato. Há um vazio interior. É esse vazio interior que incomoda, que entristece, que perturba, que assola o ser humano. Esse vazio interior exatamente pelo fato do homem devido à entrada do pecado no mundo. O homem está destituído, separado da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Ainda que o homem use de todos os artifícios que eu mencionei para você, religião, a religião em si não resolve, a religião não. Tá? Daqui a pouco nós vamos entender o que é na essência, o que nós chamamos, o que nós denominamos cristianismo. Primariamente, cristianismo não é uma religião. Eu vou mostrar para você, biblicamente, o que é o cristianismo. Todos os artifícios, religião, boas obras, filosofia, aparência física, dinheiro, riqueza. Ele, o homem, verificou que todos esses artifícios sempre ficaram muito aquém do esperado. Portanto, temos então que concluir que se não houver uma interferência de Deus a nosso favor, estaremos perdidos, continuaremos perdidos. Felizmente, Deus providenciou uma saída para esse impasse. Nós vamos conhecer, falando a respeito da solução de Deus, o plano de Deus. O plano de Deus. E o plano de Deus leva-nos a um texto tão importante da palavra de Deus, que é o texto de Romanos capítulo 6, versículo 23. Se no capítulo 3 de Romanos, versículo 23, eu e você encontramos esta
essas palavras que eu já mencionei, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é 3:23. Agora, um pouquinho mais adiante, nos capítulos do livro, na carta, na verdade, na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, vai nos dizer o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, a primeira parte desse versículo, tá? Porque o salário do pecado é a morte. A primeira parte desse versículo fala sobre algo interessante. A primeira parte desse versículo mostra para nós a consequência, aquilo que resultou do fato do homem ter pecado. A morte. A morte. A morte eterna. Por causa da desobediência do homem, aceitando a proposta de Satanás, a morte física e espiritual veio como consequência, veio como resultado. No momento em que Adão e Eva desobedeceram a Deus, instantaneamente eles tiveram a morte espiritual. E a palavra para morte na Bíblia, principalmente em Gênesis, significa separação. É isso, separação. Perderam, foram separados da comunhão com Deus. Você percebe que quando Deus chama por Adão no jardim do Éden, o que é que ele fez? Ele se escondeu. Ele se escondeu da presença de Deus. É como se pudéssemos, não é? Esconder de Deus. Não tem como você se esconder de Deus. Mas ele se escondeu. É o que o texto de Gênesis registra. Consequência do pecado. É justamente isso que nós verificamos na história humana. Marcada pelo quê? Marcada por guerras, violências, suicídios, homicídios e relacionamentos quebrados. Mas a segunda parte do versículo nos apresenta o outro lado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. A Bíblia afirma que Deus é amor, e esse Deus que demonstrou o seu amor, amor esse mencionado em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse Deus amoroso, esse Deus que é justo, esse Deus que é santo, esse Deus providenciou um plano de salvação para o homem através de quem? Ele providenciou esse plano através do seu Filho, através de Jesus. Entenda, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Meu amado, a vida eterna, se você não tomou conhecimento a respeito disso, por favor, façamos uma reflexão importante. A vida eterna é um presente de Deus. Dom gratuito. A vida eterna
é um presente de Deus e não um resultado de nossas obras. Você percebe Romanos 6:23? Se por um lado, na primeira parte do versículo, o salário do pecado é a morte, tanto a morte física quanto a morte espiritual. Por isso que as pessoas morrem. Quando Deus criou o homem, primeiramente, não era para o homem morrer. Você tem uma ordem afirmando: se o homem tomasse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Se tem uma palavra que ninguém quer ouvir, mas é uma verdadeira realidade na nossa vida, é a palavra morte. Como que a morte nos assombra, nos assusta, somos incomodados, até porque você está vivendo é um milagre. Você sabe disso. Está vivendo é um milagre. Tantas coisas podem acontecer, e dentre essas coisas que podem acontecer, finalizar, findar, acabar com o seu fôlego de vida. Tá? Você está vivendo agora. Quem garante que amanhã você vai estar vivo, respirando? Tem gente que vai dormir e dorme o sono eterno. Estou até pensando aqui, dorme. Experimenta a morte física. Veja bem, morte física. Volto a dizer, separação. A morte física, tanto quanto a morte espiritual, a palavra é separação. O seu espírito, a sua alma, se separam do seu corpo. Quando Deus criou o homem, soprou nele fôlego de vida. E este fôlego de vida, quando você perde, paralisa o seu corpo. E você, então, é um ser agora em putrefação, decomposição. É a realidade. Por que temos essa situação? Porque a morte física é consequência do pecado. Você percebe que nós nascemos destinados a morrer. E morreremos. Ou em boa velhice, ou por um acidente, que pode ser um acidente de trânsito, um acidente vascular cerebral, né, o derrame, um infarto. E a morte não escolhe hora não, viu? Ela não escolhe a hora que ela vai fazer você dar o seu último fôlego de vida. Já convivemos e nos deparamos com a morte das pessoas nos mais diferentes, das mais diversas situações, diferentes situações. Pessoas que partiram, deram o seu último suspiro, rindo, gargalhando e morreram. Pregadores, como eu agora estou aqui falando, pregadores pregando. Teve até aquele caso até interessante do pregador aí, sobe coraçãozinho, sobe joinha, isso é bom demais, me alegra, viu? Aquele pregador falando da volta de Cristo, quem está pronto para ir? E não é que ele deu o último suspiro e partiu para a eternidade? Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Você sabe que o apóstolo Paulo experimentou a morte? Você sabe que ele deu o último suspiro quando ele foi decapitado? Você sabe disso? Você sabe que o apóstolo Pedro deu o último suspiro crucificado de cabeça para baixo? Você sabe que Tiago, no capítulo 12 de Atos, deu o último suspiro morto à espada? Você sabe que Estevão deu o último suspiro sendo apedrejado quando proferiu o mais eminente e elevado discurso em prol da pregação do Evangelho. Mas partiu para a eternidade. Agora tem uma diferença.
no destino. Há dois destinos. Dar o último suspiro e partir para a eternidade para estar com o Senhor. É muito bom. É maravilhoso. Agora partir para a eternidade sem Cristo é a maior tolice que alguém possa experimentar. E há muitos. Agora mesmo que eu estou agora mencionando isso com você, você pode ter uma ideia de quantas pessoas, mundialmente falando, deram o seu último suspiro em algum lugar agora. Alguém está partindo para a eternidade sem Jesus, sem Cristo, porque não conhece a solução do problema do pecado apresentada por Deus na sua palavra. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque, veja bem, tá, vou lá com você, vou finalizar, já são 20, já indo para 20 e 21, tá? Vamos lá, então. Gênesis capítulo 3. Eu estava lá, as páginas viraram aqui. Aliás, eu virei as páginas para ir para Romanos. Gênesis capítulo 3. Versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Provavelmente, um animal foi morto para que Adão e Eva tivessem essas vestimentas, túnicas de peles. E Deus os vestiu. Deus providenciou a vestimenta adequada para Adão e para Eva. O plano de salvação, a solução do problema é de Deus para o homem, não o homem para Deus. Deus, encontrei a solução. Deus, encontrei, tenho a minha solução para resolver o problema do pecado no mundo. Não, a solução vem de Deus, está na sua palavra. O livro mais importante que alguém possa ter. Aqui tem muitos livros. Muitos. Se eu colocasse aqui na minha escrivania, os livros que eu tenho aqui, eu iria subir uma pilha até o teto. Verdade, sim, vai subir uma pilha até o teto. Mas de todos os livros são ferramentas. A maravilhosa Arca do Tesouro está aqui. Os outros livros são ferramentas para cavucar no campo esse tesouro. Tá ok? Tome a admoestação. Leve a sério a sua vida, o seu ser espiritual, esse vazio do seu coração. Deus tem a solução para esse problema. A solução está no Filho, em Jesus. Mas quem é Jesus? Eu quero falar sobre isso a semana que vem. Quem é Jesus? E o que Jesus veio fazer por nós? Dois fatos importantes. Quem é Jesus? E o que Jesus veio fazer por nós na semana que vem? E você que tem Jesus, ora por nós, tá? Ore por nós. Cada quinta-feira você ora intercedendo pelo destaque evangelístico, que é este quadro que nós temos toda quinta-feira, tá? Eu vou orar nesse momento. A minha irmã Tiana está pedindo oração. Ela está com um certo incômodo de uma dor na perna, pode ser reumatismo, como ela mencionou, pode ser nervo ciático, pode ser um pequeno deslocamento. Nada como avaliar, né? E fazer alguns procedimentos indicados para que descubra-se o que está acontecendo, mas
o mais importante, antes de qualquer procedimento, é falarmos com Deus, que criou os nossos ossos, criou o nosso ser, tá? Vamos lá então, a oração. O Luiz Antônio, eu conversei com ele, vamos estar orando por ele, está num processo ainda de restauração muito lento, tá? A missionária Angélica, Dona Maria Cordeiro, a minha irmã Tiana, Cláudia, a Dona Marta Joy, que é uma amicíssima da nossa família, mais talvez da minha pessoa, e participa conosco do Pão Missionário, que é um projeto que nós temos. Também vamos estar lembrando de oração a Valéria Batista. A Valéria sumiu, não é? Mas Deus sabe onde ela está e como encontrá-la em qualquer momento. E temos também o Elias. Eu preciso visitar o Elias, olha, nesse sentido, tá? O que mais que eu tenho que mencionar? Se você tem pedido, escreve, eu não vou conseguir ler da distância que eu estou aqui, eu não consigo ler o teu pedido, mas menciona que amanhã eu vou estar orando por você. Meu sobrinho João Henrique e o Júlio César, pelo agir de Deus na vida deles. Vamos orar, que o nosso tempo aqui é super cronometrado. Eu vou estar orando e logo em seguida fechando o programa. Amanhã nós temos a Academia Bíblica e temos perguntas do Evangelho de João e tem preparação para amanhã também. Vamos orar. Bendito Deus e Pai Celestial, uma vez mais temos alcançado a condição para este tempo na Tua presença. Louvado, engrandecido, sempre assim queremos orar, o Deus vivo e verdadeiro. A Tua palavra diz: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, pelos atos poderosos e pela excelência da grandeza do Senhor. E há menção no Salmo 150 de instrumentos musicais com os quais devemos louvar ao Senhor. Pai de todo poder, Senhor Altíssimo, graças damos, Deus. Eu quero orar expressando a gratidão pelo cuidado, provisão, livramento do Senhor. Para esses amados que estamos orando pelas suas enfermidades, louvado seja o Senhor. As misericórdias do Senhor estão com a missionária Angélica, com Luiz Antônio, com a Cláudia, ó Deus, com a Dona Marta, com a minha irmã Tiana, nesse padecimento dela. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Cremos, Pai, que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que temem ao Senhor, que esperam na sua misericórdia. Estes estão dizendo: a nossa alma espera no Senhor. Estão dizendo que o Senhor é o auxílio e escudo, e que confiarão no Senhor. Abençoado seja, ó Deus, estes amados. Também a Dona Maria Cordeiro, seu filho Fernando, Deus, a obra de conhecimento da salvação em Cristo Jesus. A Valéria, Deus, e o Elias, corações tocados, movidos pela palavra do Senhor. Sejam pessoas alcançadas para Cristo Jesus. A irmã Maria Inês, em Ribeirão Preto, ó Deus, damos graças pela sua vida. Por razões que não temos conhecimento, ó Deus, no ao vivo ela não está conosco, mas cremos que nas gravações ainda assim tem a oportunidade de receber a comunicação das apresentações que realizamos a cada dia. E que este nosso trabalho seja feito para a tua honra e tua glória. Que eu venha dedicar-me totalmente ao Senhor. Nesta noite, ó Deus,
Clamo também pelos familiares da irmã Rosângela, a sua irmã Maria Gorete, o sobrinho Alain, o Alisson, a própria irmã Rosângela sendo confrontada pela palavra do Senhor naquelas áreas de mudança, de transformação que o Senhor deseja realizar para uma vida de obediência à palavra do Senhor e uma vida abençoada perante o Senhor. Oramos pelo lar dela nesta noite, Deus. Oramos pelo trabalho dela nesse momento. Pai, todo poder e autoridade, nos colocamos diante do altar do Senhor. O Júlio César, o João Henrique, os meus sobrinhos, ó Deus, fala-lhes ao coração. E Deus bendito, a minha filha Esther e o Rafael em viagem. Creio que agora eles estão indo para São Paulo, já em São Paulo. Terão dias lá e no domingo retornarão para Barretos. Temos orado perante o Senhor por esse tempo de recreação deles, sendo um tempo abençoado pelo Senhor. O Senhor tem cuidado deles, ó Deus. Damos graças por tudo no nome de Jesus, o bendito e eterno Salvador. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus abençoe você que nos acompanhou, que tem nos acompanhado, que é amigo do programa Comunicações da Palavra e que vai compartilhar aquilo que estamos transmitindo para que outros também cheguem ao conhecimento desse nosso tempo. Deus abençoe, tenha uma ótima noite. 20h32, estou partindo. Tchau, gente, até amanhã.